Salve, salve, internet! Hoje trago para vocês um assunto importantíssimo e que é muito questionado durante as aulas sobre o sistema reprodutor feminino, que é a endometriose. E aqui eu trago uma notícia, uma manchete de uma personalidade, que é a Anitta, que recentemente foi diagnosticada com esse quadro de endometriose. Bom, ela não é a exceção. Existem milhares de pessoas no mundo que possuem esse quadro, que possuem essa condição patológica. Então, aqui, de acordo com estudos feitos pelo Ministério da Saúde, há uma estimativa que 1 a cada 10 mulheres sofram com sintomas da endometriose. Mas alguns dados dizem que esse número ele é subestimado, porque muitas mulheres não são diagnosticadas. Elas são mulheres assintomáticas. Possuem a doença, porém essa doença não se manifesta com sinais e sintomas. Bom, mas, professor, o que é endometriose, É uma das perguntas que eu mais ouço durante as aulas sobre sistema reprodutor feminino. Para eu explicar a doença, antes de mais nada, eu preciso retomar um pouquinho lá da anatomia. Bom, então, a endometriose ela é uma doença que acomete o sistema reprodutor feminino, sendo que o sistema reprodutor feminino, como está aqui ilustrado, ele é composto, então, pela vagina, e eu comento com meus alunos que ninguém vê a vagina um do outro no dia a dia, O que a gente vê é a vulva. Então, isso aqui é o sistema reprodutor interno. Então, nós temos a vagina, o canal vaginal, o útero, as tubas uterinas ou trompas de falópio e aqui o ovário. E o que é interessante mencionar é que a tuba uterina, ela não é uma estrutura ligada aos ovários. Então, ela é uma estrutura que possui uma certa distância. Isso faz com que tanto o espermatozoide como o tecido uterino possa sair por essas tubas uterinas. Nesse espaço aqui pode haver essa movimentação de espermatozoide, material uterino, etc. Sendo que o útero, a função dele, vamos dizer assim, é receber o embrião e permitir o desenvolvimento embrionário durante os 9 meses da gestação. Essa é a única função do útero. Receber o embrião, permitir o seu desenvolvimento durante 9 meses. Para receber o embrião e permitir o seu desenvolvimento, existe uma camada, a camada mais interna do útero, que é chamada de endométrio. Esse endométrio ele varia a sua espessura ao longo do ciclo menstrual. Como assim? Esse endométrio ele fica espesso, grosso, quando é para receber o embrião. Ou seja, após a ovulação ele vai estar ali o mais espesso possível. Então, ao longo do período pré-ovulatório, esse endométrio vai aumentando a sua espessura. Aí, esse endométrio se preparou para receber o embrião. Porém, não houve a relação sexual, não houve ali a formação de um embrião. Então, esse endométrio ele vai se descamar no período pós-ovulatório. A descamação do endométrio ocorre aproximadamente 14 dias após a ovulação. E essa descamação do endométrio é o que nós chamamos popularmente de menstruação. Além do endométrio, que vai alterar a sua espessura, de acordo com o período menstrual, o útero também é composto pelo miométrio. O miométrio vai contrair, possibilitando então a eliminação do endométrio e durante a gestação, no fim da gestação, possibilitando o trabalho de parto, e uma camada externa que é o perimétrio. O único lugar no corpo da mulher que deveria ter endométrio é no útero. Não existe endométrio nas tubas uterinas, não existe endométrio na vagina, não existe endométrio no ovário, porque a função do endométrio
servir ali como base, como sustentação para o embrião que estará presente no útero. Então, quando há presença de um endométrio fora do útero, recebe o nome de endometriose. A endometriose, então, é quando esse tecido, esse endométrio, cresce fora do útero, podendo atingir, por exemplo, os ovários, podendo atingir fora do útero, como aqui está ilustrado, podendo atingir a tuba uterina, ligamento do ovário com o útero, a região da vagina, entre outros órgãos mais distantes, como bexiga, reto, até mesmo o pulmão e o sistema nervoso central. Qual que é o problema da endometriose? Da mesma forma que o endométrio do útero sofre a influência dos hormônios e ele sofre a descamação no final do ciclo menstrual, também esse endométrio presente, por exemplo, lá nas tubas, lá no ovário, lá na bexiga, lá no reto, também vai sofrer o ciclo menstrual. A influência dos hormônios levando ao seu espessamento e ao seu descamamento. Essa descamação do endométrio fora do útero vai fazer com que a mulher tenha ali um desconforto enorme no local onde está esse endometrioma, onde cresce esse endométrio fora do útero. E isso vai gerando um processo inflamatório cada vez mais extensivo. Para ilustrar, então, nós temos aqui que a endometriose é uma doença inflamatória crônica causada mediante o crescimento do endométrio. E aqui nesse vídeo, nós temos ilustrado o endométrio já sendo descamado. Aqui na vagina, essa estrutura vermelha já é a descamação do endométrio, num paciente com condição normal. O problema é que, às vezes, esse fluxo menstrual, em vez de ir apenas para a vagina e ser eliminado, ele pode ter um fluxo menstrual retrógrado e o endométrio começar a acometer aqui as tubas uterinas e começar a sair pelas fímbrias, que são as estruturas terminais das tubas uterinas. E esse endométrio que sair, ele vai se fixar no novo local e vai sofrer a influência do ciclo menstrual. Então, a endometriose é exatamente a formação de endometriomas, de tecidos endometriais fora do útero. Aqui nós temos na região externa do útero, na região das fímbrias, na região de ligamento dos ovários com o útero, na região externa aqui do colo uterino. E isso vai gerando complicações, principalmente relacionadas ao ciclo menstrual, né? Dor, incômodo, dor na relação sexual, entre outras condições. Aqui nós temos também ilustrado um esquema representando o útero, onde é possível representar algumas teorias, hipóteses do que causa a endometriose. É importante enfatizar que atualmente não existe esclarecido por que algumas pessoas têm endometriose e outras não. Uma das teorias, como mencionei, é a questão do fluxo retrógrado, que por alguma ocasião o endométrio, em vez de ser eliminado pela vagina, ele acaba indo para as tubas uterinas, o que vai acometer outras regiões, como ovários, tubas, bexiga, reto, etc. Outra teoria é a questão do sistema linfático, podendo levar esse endometrioma para outras regiões. E uma terceira teoria é a metaplasia das células.
são células que se modificam, criando características de células do endométrio. E existe um fator genético, porém atualmente não é possível, ainda não se descobriu qual gene está relacionado a essa endometriose. Mas o que sabe é que pessoas que tenham casos de endometriose na família são mais predispostas a desenvolverem essa doença. A endometriose, ela acomete não apenas as estruturas do sistema reprodutor, elas também vão acometer outras estruturas. Que são estruturas, por exemplo, do sistema urinário, a bexiga, estruturas do sistema digestório, como o reto, e estruturas da cavidade peritoneal. E à medida que o ciclo reprodutor, o ciclo menstrual vai desenvolvendo, esse endométrio se prolifera nessa região, o que causa irritação e inflamação. Essa inflamação ela pode acabar levando a processos cicatriciais, levando à formação de aderências, que pode complicar. No caso de pacientes que têm um endometrioma na bexiga, no reto, o paciente pode ter a liberação de sangue, né, de endométrio, nas fezes e na urina, que pode ser um alerta para um caso de endometriose. É importante mencionar que a endometriose ela tem que ser diagnosticada a partir de uma consulta com o especialista. O especialista é o ginecologista. A endometriose não é uma doença apenas clínica, tem como a partir de uma série de exames, principalmente exames de imagem, o ginecologista diagnosticar este quadro. Uma vez que você tenha o diagnóstico de endometriose, você faça o tratamento ideal. Qual o tratamento? Existem diversos tratamentos possíveis. E é importante que você entenda que, por exemplo, o tratamento hormonal, que é o mais usado, não é o único tratamento. Também é importante a alimentação, a atividade física, substâncias anti-inflamatórias que você utilize, seja de maneira medicamentosa ou de maneira natural, através de condimentos, como por exemplo açafrão e outras condições. Então, se você tem endometriose ou conhece alguém que tem endometriose, procure se informar, procure um especialista e busque o tratamento o quanto antes. A endometriose, tratada de maneira precoce, evita uma série de complicações, como por exemplo a infertilidade. Espero que esse vídeo tenha sido de grande valia para você. Se gostou, curta, comente, compartilha e se inscreva no canal. Até breve, tchau, tchau.